Artigo 5 da Constituição Federal. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. A paz do Senhor, que Deus abençoe a tua vida nesse momento, amém? E sejam bem-vindos a mais um Maná Diário. Nós estamos todos os dias aqui, ao meio-dia, amém? Trazendo uma palavra ao teu coração, logo após uma oração, amém? E que você possa, como nós sempre falamos, compartilhar essa mensagem, amém? Envie para alguém, envie para um amigo, envie para um parente, uma pessoa que seja e que você de repente sentiu aí no teu coração que precisa receber uma palavra, que precisa receber uma oração, amém? Então que você se deixe usar pelo Espírito Santo. A palavra que eu queria compartilhar com vocês nesse momento encontra-se lá em Lucas 19, amém? Se você puder acompanhar, mas se você não puder, que você depois possa ler, meditar. A gente sempre fala para acompanhar, para que você conheça a palavra de Deus, amém? Diz assim, eu vou ler. Lucas 19, verso 1. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura não o conseguia, por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador? Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amém? Até aí. Faz uns 2 dias que assim o Senhor tem falado ao meu coração sobre muitas das vezes a nossa reação, né, e as nossas atitudes com relação às pessoas que não conhecem a palavra, que não conhecem o Evangelho. Nós muitas das vezes temos nos escandalizado com pessoas que não conhecem a palavra, com pessoas que não conhecem o Evangelho de Jesus. E às vezes nós comparamos elas. Não quero dizer com isso que nós somos melhores. Mas nós sabemos que a partir do momento que nós entregamos a nossa vida ao Senhor, quando nós nascemos de novo, nós recebemos o Espírito Santo. E a Bíblia diz que a unção dele nos ensina. Então,
Às vezes nós olhamos para as pessoas e nós falamos, olha a atitude do fulano, olha como pode a atitude do Beltrano, olha como pode essa pessoa estar falando dessa forma, como pode essa pessoa estar zombando. Mas a verdade é que nós somos chamados para ser luz, né? A Bíblia diz que nós somos o sal, nós somos luz do mundo. E a nossa maneira de enxergar e de olhar para as pessoas não deveria ser, sabe, com escândalo. Muito pelo contrário. Mas nós deveríamos ter compaixão. Esse é o desejo do Senhor. É que nós tenhamos compaixão das almas. É que nós tenhamos compaixão das pessoas ao nosso redor. É que nós venhamos olhar para as pessoas e não julgar, mas olhar para elas e olhar com olhar de amor, né? Aqui os fariseus aqui, né, tiveram uma reação assim, né, como muitos cristãos hoje. Nossa, como assim você indo na casa de um, né, de um cobrador de impostos? Mas ele abriu o coração. Aquele homem estava... a curiosidade dele por Jesus não era algo... uma curiosidade apenas... vamos lá ver quem que é, que movimento é esse. Ele teve um interesse verdadeiro. Houve um interesse verdadeiro. E ele se converteu. E aí Jesus fala, né, que ele veio... Deixa eu ler aqui. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. E o Senhor continua buscando salvar o que está perdido. E hoje é por meio dos filhos. Hoje é por meio dos cristãos. Hoje é por meio das nossas vidas. E o nosso olhar jamais deveria ser de julgamento. Nosso olhar jamais deveria ser de condenação. O nosso olhar jamais deveria ser de mas como o fulano é assim? Porque o fulano não conhece a palavra. Porque o fulano não tem conhecimento. Muitas das vezes a gente às vezes pensa assim, eu vou falar para alguém, Jesus te ama, né? E aí a gente fala assim, olha, Jesus te ama, você já ouviu falar do amor de Jesus? A pessoa fala assim, já sim, já ouvi falar de Jesus, já ouvi falar do amor de Jesus. Mas sabe, esse amor que ela ouviu falar é algo muito superficial. A gente se engana, ou às vezes a gente quer se enganar, achando que aquela pessoa conhece já, ela já ouviu, ela conhece em profundidade, ela ouviu, sabe, longe, bem de longe, falar que Jesus é o Salvador do mundo, mas ela não tem ideia do plano de salvação. Ela não tem ideia do que realmente Jesus conquistou na cruz do Calvário por ela. E cabe a nós, né? É nosso papel, é nossa responsabilidade. E às vezes nós pensamos assim, mas tá tão batido, né? Essa mensagem. Só que quando nós buscamos ao Senhor e na unção do Espírito anunciamos e falamos do amor dele, não cabe a nós, sabe, dizer o que vai acontecer, como vai ser, mas é o Espírito Santo que se encarrega de trabalhar essa mensagem no coração da pessoa. E o que eu queria deixar para você é que você tenha um olhar de compaixão. Às vezes nós vemos nas redes sociais, né, as pessoas brigando e discutindo, e às vezes a pessoa lá que está discutindo tem um certo conhecimento da palavra e aquela outra só ouviu falar, sabe, bem superficialmente. E aí aquela que conhece o evangelho, ela fica
indignada, ela fica irada, né? Ela discute, ela briga, e isso faz com que o evangelho fique, na verdade, assim, não o evangelho, mas a pessoa, ela olha assim como se fosse o evangelho, né? Ela endurece o coração. Não é o evangelho, porque ela olha como se fosse o evangelho. Isso é o evangelho, mas não é. É a própria pessoa que não soube manifestar o amor de Jesus. Muitas das vezes aquela pessoa, ela está precisando de ouvir um Jesus te ama, e a pessoa vem falar assim, olha, o fim do mundo, o fim do mundo está às portas, o arrebatamento está aí. Mas a pessoa nem sequer ouviu falar, ela nem sequer ouviu falar de Jesus, do amor que Jesus tem por ela. E aquilo confunde a cabeça dela. Então nós precisamos amadurecer, nós precisamos, antes de mais nada, ter compaixão das almas, ter compaixão das pessoas, ter compaixão, olhar e pedir para o Senhor, Senhor, me ajuda a olhar para as pessoas ao meu redor com os teus olhos, Deus, não com o meu, de julgamento, de crítica, de condenação. Às vezes nós pensamos, nós falamos assim, fulano não tem jeito mais. Eu aprendi algo durante a nossa caminhada, algo que o pastor sempre fala. Ele fala assim, olha, Deus não falou nada acerca dessa pessoa comigo. Então, por via das dúvidas, eu vou ajudar. E assim a gente sempre tem essa ideia, nós não julgamos, não devemos julgar por aquilo que nós somos. Não julgue as pessoas pelo que você é, não julgue as pessoas pelo que você já fez, não julgue as pessoas pelo que você já alcançou, mas olhe sempre com olhar de compaixão, sempre com olhar de misericórdia, sempre assim, puxa, sabe, pensando como Deus agiria, como o Senhor agiria com essa pessoa. Não, mas ela já ouviu. Às vezes a nossa carnalidade, nós com a nossa carnalidade, a gente quer falar, sabe de uma coisa? Chega de ajudar essa pessoa. Chega de pregar para ela. E se você parar de pregar para ela, que você ore, que você clame por ela. Aí você pode até pensar assim, aí já falando para as pessoas que já tiveram uma experiência com Deus e que por algum motivo estão afastadas do Senhor. Não cabe a nós julgar os motivos, não cabe a nós julgar, sabe, o porquê ela está daquela maneira. Mas que nós tenhamos compaixão, que nós tenhamos amor, o mesmo amor que Jesus teve, o mesmo amor que Jesus tem, e que nós possamos pedir ao Senhor, para que o Senhor nos dê esse coração quebrantado, né? Que o Senhor transforme o nosso coração, porque muitas das vezes nós nos colocamos diante de Deus, nós começamos a orar, passar tempo com Ele, e uma das primeiras coisas que Ele nos mostra é o nosso coração. E como o nosso coração é sujo, como o nosso coração muitas das vezes é tão duro. E como só uma proximidade com o Senhor pode mudar o nosso coração. Às vezes a gente ora assim, fala, Deus, muda o meu coração. Só que essa oração por si só, né, uma oração assim vaga, sabe? Ela não vai mudar, ela não vai trazer mudança. O que traz mudança é eu estar ali constantemente na presença do Senhor, orando, meditando na palavra, né? Uma disciplina de comunhão com Deus. Vai mudando minha vida, vai mudando minha forma de enxergar o contato com Deus, a minha comunhão, a minha intimidade, o meu relacionamento com Deus, a proximidade com Deus vai mudando o meu coração. Então que você anseie por isso, que você deseje por isso, e que
e que você e que nós tenhamos uma reação diferente com relação às pessoas, né? Um comportamento diferente com relação às pessoas, que nós possamos não ser como esses aqui, né? Que questionaram a Jesus, mas olha só, né? Olha só onde Jesus está, né? Mas que nós possamos não colocar o Senhor numa caixinha e tipo assim, Deus age dessa forma. Nós às vezes condenamos as pessoas. A Bíblia diz que nós somos luz, que nós somos o sal. Ela não diz que nós viemos para condenar ninguém. Amém? Então vamos orar e pedir para o Senhor para que a graça dele nos ajude a viver isso. Porque o Senhor ministra no nosso coração, mas a capacidade vem dele, para que a gente haja dessa forma. Não existe capacidade nenhuma em nós, não existe, porque nós temos um coração impuro. Só a graça do Senhor, só o Senhor pode nos ajudar a olhar, a enxergar e viver como Ele. Amém? Vamos orar? Se você puder fechar os seus olhos e me acompanhar nessa oração. Amém? Senhor, nós te louvamos, nós te engrandecemos. Querido Espírito Santo, eu peço nesse momento o teu poder e a tua graça, Senhor, sobre as nossas vidas, sobre essa pessoa que me ouve nesse momento, sobre essa pessoa que me acompanhou, por aquela que vai me acompanhar, Deus, um outro momento. Deus, eu peço em nome de Jesus o teu toque sobre nós, que o Senhor possa nos revestir, Senhor, com o poder do alto e que nós possamos anunciar a tua palavra, que nós possamos manifestar o bom cheiro de Cristo, que por onde nós passarmos, nós possamos, em nome de Jesus, deixar, Senhor, marcas tremendas, poderosas e profundas do teu amor sobre a vida das pessoas. Nos ajuda a ter compaixão. Nos ajuda a ter compaixão das almas, ter compaixão dos perdidos, das pessoas que não conhecem o Senhor, Pai. Que nós não venhamos estar escandalizados, Deus, mas que nós possamos entender como filhos maduros, Senhor, em nome de Jesus, Pai, a necessidade das pessoas, a necessidade que elas têm de conhecer o verdadeiro Evangelho, o Evangelho que salva, que restaura, que liberta, que cura, o Deus vivo, o Deus poderoso. Em nome de Jesus, Pai, eu peço que a tua graça nos ajude, que a tua graça nos auxilie a estar nesse lugar, nesse ambiente, Pai, e de alcançar vidas para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, toca nessa vida que está me ouvindo agora, Espírito Santo, move o teu sobrenatural no coração dela, em nome de Jesus, e que teu nome seja glorificado e exaltado. É o que nós te pedimos e desde já nós te agradecemos em nome de Jesus, Senhor. Amém, Pai. Amém? Que Deus abençoe a tua vida e até uma próxima oportunidade em nome de Jesus.